Meus amigos, meus irmãos, há nesse mundo muitas pessoas boas, muitas pessoas ingênuas, muitas pessoas desinformadas, muitas pessoas enganadas, principalmente por doutrinas, seitas e por certos ensinamentos que não têm um compromisso com Jesus. São pessoas boas, mas não é pelo fato de serem pessoas boas e pessoas muitas vezes misericordiosas e também bastante confiáveis que nós vamos permitir que essas pessoas vivam no erro. O sonho de certas linhagens doutrinárias é que o ensinamento do Evangelho não chegue a ninguém, para que essas pessoas, essas mentes, esses espíritos se mantenham alienados da verdade que é Jesus, da verdade que é contida nas Escrituras. Um dos exemplos é a fé. A fé é uma crença. Tem gente que tem fé em meio copo d'água. Pasmem, mas tudo bem. Vamos, a princípio, considerar. Tem gente que tem fé em uma figuinha que a vovó deixou na carteira dela e que eu carrego sempre comigo, porque essa fé me ajuda. Ah, porque eu tenho uma imagenzinha de barro que a minha tia deixou e passa de um familiar para outro, e eu tenho essa imagenzinha de barro e eu tenho fé que ela me ajuda, me direciona. Isso é muito bonito, mas é muito ingênuo. Isso é muito bonitinho. Isso é muito ingênuo e chega a ser ofensivo no campo espiritual. Se você chega para um homem como Paulo, o apóstolo Paulo, se você chega para o apóstolo João, se você chega para Jesus Cristo e diz: a minha fé se baseia, Senhor, em um copinho d'água, em uma figuinha ou numa imagem de barro, certamente vai haver problema entre você e essas três pessoas citadas. Porque o Filho de Deus veio ao mundo não para que nós depositássemos uma fé em qualquer coisa. A nossa fé, a fé cristã não é a fé, porque fé muita gente tem. Eu estou me referindo à fé cristã. É a fé de que o Filho de Deus, puro, perfeito e imaculado, veio ao mundo e entregou-se em holocausto perfeito e perpétuo para o nosso resgate e para a nossa reconciliação com Deus. Se nós cremos que Ele é o autor e consumador de nossa salvação e que é também autor e consumador de nossa fé, nós temos uma fé genuína, uma fé bíblica, transformadora, regeneradora e reconciliadora que Jesus Cristo deseja de nós. Essa é a fé que Jesus Cristo deseja de nós. Qualquer outra manifestação de fé não tem a aprovação de Jesus e costuma ser altamente agressiva a Jesus e ao Espírito Santo de Deus. Mesmo que as pessoas sejam ingênuas e mesmo que as pessoas sejam pessoas mansas, pessoas delicadas, pessoas bondosas. E muita gente não quer dizer nada a essas pessoas para não magoar, mas preferem que essas pessoas percam a salvação. Que essas pessoas continuem crendo em coisas que não têm nenhum significado no reino de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre a fé cristã. Eu já fiz um vídeo sobre isso, eu estou fazendo um segundo vídeo sobre isso, porque eu estou fazendo uma reciclagem de certos vídeos e vou tirar outros do nosso canal. Muitos outros que foram feitos há muito tempo
e eu não gostei porque foram vídeos experimentais que acabaram ficando. Vamos ao livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, nós que somos homens e mulheres cristãos, depende do sucesso ou depende do insucesso. Se eu oro a nosso Senhor Jesus Cristo para que Ele permita que eu passe numa prova do serviço público e eu não passo, não sou aprovado, a minha fé termina ou a minha fé diminui? E se você é aprovado, a sua fé continua ou a sua fé aumenta? Eu estou querendo dizer, a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo depende do sucesso ou do insucesso das tuas orações. Aquilo que você tem no teu coração, se não for realizado, se não for respondido, Jesus perde a sua credibilidade ou Jesus ganha credibilidade? Então, a sua fé depende de sucesso ou depende de algum insucesso? A fé genuína, verdadeira, bíblica, nem vou dizer que seja uma fé do tipo abraâmica, mas uma fé genuína, ela não depende dos resultados, porque ela é uma certeza de uma esperança. Isso é muito importante, porque a continuidade de toda a cristandade, o caminhar do Evangelho de Jesus, a autoridade e o poder do povo de Deus, depende de uma fé genuína e verdadeira, não baseada em evidências, não baseada em fatos e muito menos em certas maravilhas que muita gente gosta de ver. Não vamos negar que sim, mas muita gente só tem fé se acontecer isso ou se acontecer aquilo. Essa não é a fé que Jesus deseja de cada um de nós. A nossa fé deve ser incondicional, porque Jesus Cristo e a sua obra salvadora são eternos. E a nossa fé em Jesus Cristo, se Ele é autor e consumador de nossa fé e de nossa salvação, a nossa fé é também eterna e ela é imutável e não dependerá de circunstâncias, porque Jesus é também eterno e a nossa fé vai ser eterna. Então, fé baseada em evidências é uma coisa que pode aparecer, mas costuma perecer. Agora, uma fé genuína, essa jamais perece. Vamos ver o que nós temos aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 10, no capítulo 11, no versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então você vê aqui, a fé é a certeza. O que é a certeza? É um sentimento. Não é uma coisa sólida. Não é uma coisa que aconteceu ou precisa acontecer na sua vida. É uma certeza que você tem. Uma certeza poderosíssima, que é capaz de sustentar toda a cristandade pelos próximos séculos. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, eventos, maravilhas, realizações, sucessos ou insucessos não vão afetar em nada a nossa fé, porque nós temos como fé cristã, como fé bíblica, como fé genuína, a certeza de fatos que não se veem. Então nós temos assim a nossa fé baseada na obra salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. É a certeza de uma esperança.
de uma esperança para essa vida, de que nós estamos salvos, estamos sendo direcionados pelo Espírito Santo de Deus e nós somos herdeiros da vida eterna. A certeza dessa esperança é a nossa fé, e ela não depende de lugar, de época do ano, ou se você está saudável, ou se você está, no caso, acamado, não importa. Essa fé não pode perecer. Muita gente entra nas congregações cristãs perguntando: eu quero ver o que essa igreja pode fazer por mim. Eu quero ver o que o seu Deus pode fazer por mim. Já está começando com o pé esquerdo. Quando a pessoa tem a compreensão do amor de Deus, manifesto em Jesus, no Espírito Santo e nas Escrituras Sagradas, ela vai desenvolver uma fé genuína. Muita gente diz que se converte, mas com uma fé inteligente, uma fé intelectual, mas não uma fé bíblica, espiritual e imutável. Então, é importante que nós meditemos nessa passagem aqui de Hebreus capítulo 11, versículo 1, porque a fé não é a certeza de que uma coisa A ou uma coisa B vai ter que acontecer na minha vida para eu ter fé ou ter um fortalecimento na minha fé. A minha fé, uma vez instituída dentro de mim, por atuação do Espírito Santo, ou por atuação de Jesus, por atuação das Escrituras Sagradas, ela jamais será destruída. Ela não depende de fatos, não depende de eventos. Fé intelectual é uma coisa, muita gente tem e não é cristã. Agora, o homem e a mulher cristão têm uma fé genuína, bíblica, transformadora, reconciliadora. E ela não depende do sucesso ou do nosso insucesso durante toda a vida, porque é a certeza de uma esperança. Muita gente fica buscando fatos, eventos e maravilhas. Me perdoe dizer isso, isso pode até ser utilizado pelo próprio Espírito Santo de Deus para, digamos, sensibilizar algumas pessoas mais difíceis, de coração mais endurecido ou mais exigentes. Nós não devemos forçar essa situação. Se for da vontade de Deus, por intermédio do Espírito Santo, alguns fatos na sua vida poderão acontecer para gerar, pelo menos, uma fé embrionária em você. Mas a fé que nosso Senhor Jesus Cristo quer que nós tenhamos é uma fé indelével, uma fé que é, no caso, traduzida pela certeza de uma esperança. Não pelo fato de que venham a acontecer fenômenos ou maravilhas. Uma das provas disso, Jesus nos dá, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, em que Jesus fala das cidades impenitentes. Cidades que, no caso, conheceram Jesus, mas não se transformaram. Vamos ler do versículo 20 do versículo 20 ao versículo 24, para ficar bastante claro. Olha o que Jesus diz. Aquelas cidades aonde Jesus, à beira do mar da Galileia, o chamado mar de Tiberíades, Jesus em várias cidades pregou, e em várias cidades ele fez maravilhas, ele fez milagres, ele fez curas. Muitas pessoas se converteram, mas muita gente não se converteu. Nem pela palavra que ele pregou, que é vinda das regiões celestiais, e nem pelas maravilhas que ele operou.
Então ele faz uma seríssima repreensão a essa fé, a esse tipo de fé que essas pessoas tiveram, que foi uma fé vazia, não transformadora. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 20, passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não se terem arrependido. Jesus foi visto, esteve presente, ele foi tocado certamente, ele pregou o Evangelho, realizou curas, operou maravilhas, mas essas cidades não se converteram. Tiveram uma fé inteligente, baseada em evidências, mas essa fé não perseverou. Essa fé pereceu. E ele continua: ai de ti, Corazim, uma das cidades que ele percorreu. Ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom, duas cidades pagãs, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Ou seja, elas teriam se arrependido pelo constrangimento e pelo arrependimento verdadeiro. No 22, e contudo vos diga, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Vocês pensam que pelo fato de vocês terem visto Jesus e terem visto as suas maravilhas, mas não terem se convertido, que a penalidade sobre vocês será menor do que a penalidade sobre Tiro e Sidom? Não. No 23 e no 24, Jesus é muito enfático. Tu, Cafarnaum, tu elevar-te-ás porventura até o céu? Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás até o céu? Descerás até o inferno. Sim, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo. Olha, haverá juízo. Tem muita gente pregando por aí de que o Deus sempre eterno não vai julgar ninguém. Vocês vejam que eles estão mentindo. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Aqui está uma prova bastante clara de que as pessoas que exigem uma fé baseada em evidências e em fatos, elas não têm, muitas vezes, com muita frequência, uma fé genuína, perseverante, indelével. Jesus estava falando: vocês viram a minha cara, viram eu, Jesus, ouviram o verdadeiro evangelho, eu operei maravilhas no meio de vocês, mas a maioria de vocês não deu atenção, a maioria de vocês não se converteu, porque essas pessoas tinham um coração endurecido e mesmo exigindo, ou mesmo sendo apenas emocionadas por curas e maravilhas, elas não se transformaram. E essas pessoas que ouviram e viram Jesus, mas não se converteram, são as pessoas que mais severamente sofrerão juízo. Então é necessário que nós tenhamos uma fé que não seja baseada em evidências. Essas pessoas que andam dizendo: me prova que isso acontece, me prova agora, me dá uma prova do poder do seu Deus, mostra agora, prova. Essas pessoas ainda estão muito aquém de um projeto cristão para as suas vidas.
Somente quando o Espírito Santo de Deus tocar essas pessoas é que elas vão poder desenvolver uma fé genuína. A mensagem que nós queremos trazer aqui é que a fé que Jesus deseja de mim e de todos nós cristãos é uma fé que não depende de resultados positivos ou negativos. Ele muito se alegra quando na felicidade ou na tribulação você mantém a confiança nele e a tua alegria. Agora, se você é uma pessoa que vai a uma congregação cristã, diz que se converteu, mas depois vê que alguns projetos da tua vida não são realizados segundo a tua vontade e você sai da presença de Deus, o problema não é de Jesus. O problema é dessa pessoa que desenvolveu uma fé baseada em evidências, uma fé puramente intelectual. E fé apenas intelectual ou baseada em evidências não sustenta a cristandade no mundo. Quem sustenta a cristandade em todo o mundo é a fé genuína, verdadeira, como está em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1. A certeza de uma esperança. Que Deus abençoe você, que você desenvolva em teu coração e em teu entendimento uma fé genuína. Que não dependa de sucessos, insucessos, fenômenos ou maravilhas. Esses dois textos são bastante claros. Desenvolvamos uma fé baseadas na certeza de uma esperança, na certeza de que aquele que fez as promessas é fiel e vai cumpri-las. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.